Olá, tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa. Esse aqui é o último capítulo que eu escrevi, subcapítulo que eu escrevi no meu livro. O último, mas não o último. O último que eu escrevi recentemente. Eu vou ler esse capítulo inteiro para você. Tem algumas páginas, mas dá uma ideia do que eu quero falar, onde eu quero chegar. Coisa nova me chamou a atenção sobre o que a taxonomia não trata, senão o que aprende. Ah, mas como é que eu vou começar o texto, a leitura, se eu não ler para você a citação? Muito bem. A citação é a seguinte, da abertura do subcapítulo. Tem um nome, mas é provisório, por isso eu não vou falar sobre o subcapítulo, o nome do subcapítulo. Ou, por exemplo, capítulo tal, capítulo 5, capítulo 4, parte 1, parte 2, ou enfim. Vamos lá, abre aspas. Ao contrário de outros naturalistas, Humboldt não estava interessado em preencher lacunas taxonômicas, estava coletando ideias, mais do que meramente recolhendo objetos da história natural, disse ele. Humboldt escreveu que era, abre aspas, a impressão do todo, fecha aspas, mais do que qualquer outra coisa que cativava sua mente. Fecha aspas. Fim da citação. Parte 2, chegada, coletando ideias. 4, a América do Sul. Aquele livro, esqueci o nome do livro, não coloquei aqui. É porque não está pronto ainda. Como eu vou fazer vários tratamentos no livro, eu vou escrevendo primeiro, eu coloco a citação aqui, mas nem me preocupe se está completo ou não, só para me lembrar depois que eu tenho que corrigir isso. Mas é um livro sobre o Humboldt, as maravilhas da natureza. Deixa-me ver. Livros. Andrea Wolff, A Invenção da Natureza. É o livro da Andrea Wolff, Vida e as Descobertas de Alexander von Humboldt. A Invenção da Natureza. Isso. Muito bem. Deixa esse ônibus passar. Coisa nova me chamou a atenção sobre que a taxonomia não trata, senão que apreende. O mundo espiritual é real. Ele se materializa, toma forma e conteúdo material. Toma forma e conteúdo materiais. Assume características primitivas com força sobre-humanas. Pode aturdir e cegar temporária ou perpetuamente. Detém grande poder de fogo e velocidade descomunal, capaz de vencer terrenos acidentados, os mais diversos, florestas, mares, estepes. Podemos ver claramente sua verdadeira forma espiritual, materializada em tropas, mísseis, granadas, minas terrestres, armas e lança-chamas, drones de última geração, mais inteligência artificial, tentando assumir o controle do governo mundial, ao passo que subjugando os estados mais fracos. Manifesto com implacável fúria, cai sobre a terra como chuva de fogo, sua fuligem negra espalha, vai criando uma imensa cortina de fumaça, altamente letal ao entendimento e à vida humana. Senhoras e senhores,
Sob nossos ombros, a morte quer fazer sopesar o seu manto de destruição em massa. O todo não está em evidência. Tudo de que se tem conhecimento parte e remonta ao fragmento das origens. Pode-se pressupor fazemos ideia do todo, quando em verdade não fazemos ideia alguma, nem de quem somos, nem de onde viemos, quando em verdade não fazemos ideia alguma, senão que somos parte do quebra-cabeças. E é outro, e é sempre o outro quem nos constitui. É sempre o outro quem nos constitui. Por isso esse discurso, essa narrativa do coletivo, exaustivamente, da morte do individualismo, morte do individualismo, a morte do individualismo, esse discurso da morte do individualismo. No entanto, presenciamos agora o enfraquecimento das partes e a aparição do todo, o esfacelamento da verdade dos fatos e a intensificação da autoridade governamental ocidental. Conflitos tribais, guerras étnicas e religiosas sempre existiram, e a quebra da autoridade nunca foi novidade para ambos os lados. Abre aspas, eles e nós, fecha aspas. O enfraquecimento do Estado é apenas um reflexo do fortalecimento das máfias. Refugiados e proliferação de armas de destruição em massa são apenas um reflexo da expansão do terrorismo. E a prevalência dos massacres demonstra o quanto as civilizações estão ficando menos civilizadas. De fato, existe uma ideia de civilização mundial universal. Ela, contudo, não se sustenta. E não se sustenta por quê? Porque entre o sentido singular e plural de civilização existe um S. Aquele que morder a maçã verá que certos limites impõem fronteiras intransponíveis. Depois de trespassá-las, você se encontra num ponto sem retorno. Abre aspas. Os principais estudiosos de civilização, com exceção de Brodel, não reconhecem uma civilização africana distinta. O norte do continente africano e sua costa leste pertencem à civilização islâmica. Historicamente, a Etiópia, com suas instituições distintas, igreja monofisista e língua escrita, constituiu uma civilização própria. Em outros pontos, o imperialismo e os colonizadores europeus trouxeram elementos da civilização ocidental. Na África do Sul, colonizadores holandeses, franceses e depois ingleses criaram uma cultura europeia multifragmentada. Mais importante ainda, o imperialismo europeu levou o cristianismo para a maior parte do continente ao sul do Saara. Contudo, pela África fora, as identidades tribais são profundas e intensas, embora os africanos estejam também desenvolvendo cada vez mais uma noção de identidade africana, sendo possível que a África subsaárica se junte numa civilização distinta, sendo possivelmente a África do Sul seu estado mútuo. Em outras palavras, o Brasil. E aqui está o engodo ou a sapiência e cosmovisão dos grandes conquistadores. Ao passo que a Judéia se vê invadida pelos romanos, não damos conta de que, na verdade, são os judeus que estão introduzindo o seu regime de governo nos mais diversos países. Tudo o que vemos é o que está bem à nossa frente. Uma Judéia sitiada pelos romanos e submissa a César. Não percebemos o engodo da colonização judaico-cristã. Logo se estabelecem nos mais diversos países ao redor do mundo o que vemos hoje em relação ao que fomos no passado, quando vassalos da coroa portuguesa, com exceção de 5 grandes superpotências, os demais estados terminam submetidos ao governo de regentes estrangeiros, sob a forma de governadores nomeados pelo Império. Nesse sentido, somos fruto de outra civilização e não uma civilização própria. E prossigo na citação de mesmo autor. Abre aspas.
A religião é uma característica central definidora de civilizações e, como disse Christopher Dawson, abre aspas, as grandes religiões são os alicerces sobre os quais repousam as civilizações. Fecha aspas. Tratarei detalhadamente deste assunto em outra obra que estou escrevendo, chamada As Escrituras Sagradas em Êxodo. Fecha aspas. Separando o joio do trigo. Por ora voltaremos nossos olhares para a divisão da humanidade em termos fundamentais como língua e religião. Vindo à presença de Deus, Satanás trouxe provas, segundo ele, visíveis, cabais e inequívocas da fraqueza de Jó. Consentiu Deus, pusesse seu servo à prova, e o mesmo Deus permitirá Satanás vir tocar. Assim está escrito, ele se apropriará dos meios de produção, se utilizará dos recursos naturais e vidas humanas até o limite de suas forças. Tomará posse de governos, das máquinas e suas engrenagens corporativas. Disso não escuseis o vosso pensamento. O mal existe e se faz presente. Ele está no meio de nós. Diz o Senhor teu Deus, abre aspas, o mundo já está aqui. Fecha aspas. O homem, porém, tal como toda criatura, a Deus pertence. Sobre ele não recairá a morte absoluta, apenas o início do fim. As tentações e provações impostas pelo feixe de luz que guia o homem dentro da escuridão terá o homem de vencer a si mesmo, a fim de libertar-se das trevas do medo. A linha que separa o bem do mal é tênue. Vejam como todos os homens fardados parecem anjos da guarda celestial. Quais deles, entretanto, foram enviados por Deus? E esta é a questão. Esta é a questão. Sinto a sua presença, manifesto um lampejo de dor. A luz que emana do interior de suas almas reluz o brilho da espada que humilha em vez de ensinar e faz exigências sem quaisquer pudores, sem quaisquer temores, e quantas não serão as baixas se vistam bons alunos, por causa do orgulho ferido de um só genial. Disso não vos desvieis nem para a esquerda nem para a direita. Bons filhos nunca levantam a mão contra seus pais, exceto para proteger os de si mesmos. Vê como a linha é tênue. Vê como é tênue a linha, é frágil. Quando a modernidade afasta ou faz subtrair direitos por pretender a universalização da lei, vê-se o arrepio da isonomia, vê-se ao arrepio da isonomia, como é fácil objetivar uma generalização em termos de justiça. O objetivismo, matéria complicada. Eis o que digo. Não espereis de braços abertos por um gesto de amor e misericórdia, onde a justiça não passa de um conceito engessado. Por água, vinagre lhe será dado. Se lhe tomam o braço, fica subentendido, nunca lhe pediram, abre aspas, me dá uma mão. Acaso julgais precipitado? Digo, o que estou dizendo? E é justamente o oposto. Uns vendem a jaula, outros vão à savana capturar e aprisionar o máximo de espécies possíveis. Abre aspas, uma versão ligeiramente mais sofisticada da argumentação da cultura popular universal se concentra não nos bens de consumo em geral, mas na mídia. Fecha aspas. Compreende? Compreende o que eu estou dizendo? Os japoneses fabricam as televisões. Os americanos, Hollywood. Eis o que digo. Digo que sobreveio a queda. Eis o nome dos anjos caídos. Não estou demonizando os americanos. Estou colocando fatos apenas.
Se é bom ou ruim, vamos julgar depois. Eu adoro os filmes, as produções de Hollywood. Particularmente, eu adoro as produções de Hollywood. Principalmente as mais antigas, os épicos, os clássicos. Eis o nome dos anjos caídos. Digo que sobreveio a queda. Eis o nome dos anjos caídos. As grandes ideologias políticas do século XX. O liberalismo, o socialismo, o anarquismo, o corporativismo, o marxismo, o comunismo, a social-democracia, o conservadorismo, o nacionalismo, o fascismo, a democracia cristã. Tendo criado o mundo em apenas 6 dias, no 7º dia Deus descansou. No 7º dia descansou Deus. No entanto, não terá passado mais que 2 semanas, o mundo se tornará uma terra de ninguém. Mas mais homens seguirão com armas em punho. E os jovenzinhos forjarão identidades para poder ingressar no exército. Eles sabem para onde estão marchando? Que diferença isso faz? Quando se anda em círculos, vez ou outra a cobra engole o próprio rabo. Noite passada acordei dentro de um pesadelo. No início parecia um sonho, o mundo continuava o mesmo. Nada parecia menos verdade e tudo continuava tão distante da realidade. Sofria de algum mal-estar provocado pelo tédio de já ter visto tudo, menos o final da série do morticínio constante. Eu precisava aliviar o estresse, descontava o meu ódio em ambos os prisioneiros, prisioneiros e camaradas. Eu precisava aliviar o estresse e descontava o meu ódio em ambos, prisioneiros e camaradas. Ora com violência, ora com perfídia, ora com indiferença. Achava as coisas banais, ansiedade, frustração, medo. Sentir coisas que nem mesmo imaginava pudesse sentir depois de viver tantos anos no fino chão, no grosso chão. Alguém estava chamando por mim, mas de que adiantava? Certa vez, cada vez que eu ia ao seu encontro, me distanciava ainda mais. Eu mesmo me tornava um ego sonoro. Eu mesmo me tornava um ego sonoro. Tenho a sensação de que não estamos sozinhos. Me diga uma coisa. Você já sentiu a presença de algo, alguém te observando? Uma força te atraindo para o centro da tua opinião? Já passa das 6 da tarde. E o sol nunca esteve mais brilhante do que agora. Tenho medo que ele nunca mais chegue à escuridão. Súbito provoca bilhões de explosões de estrelas, parece unir o mar com os céus. Florestas inteiras, o verde fica bege, opaco, marrom. Paralisados os animais, seus olhos, no eclipse lunar. Ouço gritos vindos de algum lugar. Teve notícias da mamãe? Por que ninguém me diz o que está acontecendo? Alguém, por favor, responda. Por favor, alguma coisa aqui é real? Ou ainda estamos dentro daquele avião em rota de colisão? Com as tuas torres cheias. Quem são essas pessoas? De que lado vocês estão? Tenho certeza, ao menos quanto isso. Tenho certeza, ao menos quanto isso. Agora sei como é o déjà vu. Continuo procurando explicações e parece não fazer sentido algum. Onde estão as placas, os avisos, as sinalizações? A essa hora meu pai já deve estar voltando para casa. Semana passada o encontrei perdido numa estrada repleta de solidão. De manhã tinha o mundo nas mãos. Agora mal podia pronunciar 2 ou 3 palavras que fizessem algum sentido.
Contou-me das coisas que viu, porém não soube explicar. E dormiu. E pousou a cabeça nele, feito um menino de roupa, assim, sem pai nem mãe. As luzes da casa tremulosam, depois se apagam. Ele não está mais lá. Estou bem no centro de uma guerra civil. Tem um muro separando o jardim. Andando por sobre centenas de milhares de corpos e destroços que caem do céu, o mundo simplesmente deixou de existir. Está tão calmo agora. Estou indo em direção à luz. O estrondo ensurdecedor me dobra feito vento curvo-ramo no trigal. Tamanha violência da palmada, toda a terra se levanta do chão, feito partículas de moléculas em ebulição. Dizem que a velocidade da luz ultrapassa até mesmo a razão. Não importa o quanto você tente alcançá-la, ela já deixou de existir e ainda assim retornará a todas as manhãs. Somos nós, a sua criação. Temo sejamos incapazes de superá-la ainda infinita. Quando chega a noite, os anjos se revelam como realmente são. Quando chega a noite, os anjos se revelam como realmente são. Pergunto, o que os homens não entregariam pelo seu perdão? Negros os olhos dos anjos, tão negros que neles naufragam 1000 embarcações. Para alguns de nós não existe perdão. Tomam as correntes nas mãos. Correntes que não se podem conter se não desejar que o sopro constante até não poder mais. Que o sopro seja constante até não poder mais. Preciso voltar para casa. Penélope está em grande perigo. O magnetismo, contudo, separa dois mundos em colisão. Que outra coisa uma tartaruga marinha como eu poderia desejar? Tendo sido vítima da sorte, ainda há mais tenra idade, enterrado vivo, da ampulheta apenas grão de areia. Nada. Outro dia vi na internet animais selvagens se vendo pela primeira vez na frente do espelho. Sempre acreditei que estava vendo outra pessoa diante de mim. Sempre falou mais alto e estive do lado animal. Estava acostumado que reagissem ao me ver, até que um certo dia não consegui me reconhecer. Havia outro além de mim. Não era eu. Por que ele não esforça nenhum preço? Por mais que tentasse, não podia ignorar tão manifesto. Há quem diga se verdadeiro ou não, deixo isto a critério dos cientistas e loucos de plantão. Apenas os humanos conseguem reconhecer seu próprio reflexo na frente de um espelho. A maioria das espécies não demonstram ter essa capacidade, com exceção de chimpanzés, gorilas, orangotangos, elefantes e golfinhos. Todos os demais pensam estar vendo outro animal diante de si. Não existem provas suficientes a esse respeito no tocante aos cavalos, contudo é possível que eles tenham desenvolvido essa capacidade. Talvez seja por isso que estejamos tão assustados. Não importa quantos metros quadrados tem a Casa Branca, o mundo continua pequeno demais para democratas e republicanos. Por favor, não me compreenda. Não desejo invadir o seu espaço, apenas estou me olhando no espelho pela primeira vez. Agora eu sei quem eu sou, com o que me pareço. De fato, não somos tão diferentes assim, somos. Tenho medo do que possa acontecer, caso não sejamos mais capazes de nos reconhecer. Mas nem por isso vou sustentar a teoria de que determinados seres não possuem o dom da autoconsciência.
pois isso seria o mesmo que imitar outro papagaio que aprendeu a falar palavrão. Ao menos sabemos agora porque mais da metade da população mundial come na palma da mão dos criadores de pombos. Você tenta fugir dos monstros quando vê, já se tornou um deles. Vem um tsunami, arrasa com a terra, o que sobra da Ilha dos Desejos, dá seu nome de Paraíso Verde. Do alto de um prédio. Eu fico caindo do alto de um prédio. Deus, o que não somos capazes de fazer por uma cobertura completa no telejornal. Matéria de capa. Sistema fora do ar. Perdemos o sinal. Eu sei. Foi apenas um pesadelo. Vai passar. Vá em frente, grite o quanto quiser. Corra o quanto puder aguentar. Tenho certeza que o mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ouvir as batidas do seu coração. Dos sonhos ruins não podemos fugir. Podemos? Não podemos. Apenas despertar. Podemos apenas despertar. Outro dia estava lendo um artigo muito interessante sobre o problema da insônia. Segundo o autor, entre 2 e 8% dos adultos sofrem com medo do escuro. Esse número parece ser o suficiente para convencer mais da metade da população mundial que os pesadelos acontecem durante o estado mais profundo do sono. Talvez não faça mal olhar de vez em quando, se não tem monstros embaixo da cama. Ao meu ver, o problema dos pesadelos é se esquecer deles ao amanhecer. O problema dos pesadelos é se esquecer deles ao amanhecer. Não sei quanto aos leitores, mas desconfio sempre de quem dorme feito um bebê, exceto das crianças. É claro. Exceto das crianças, é claro. Mesmo não sentindo culpa alguma, a luz do dia toda a noite traz consigo muitos pecados diários. Ainda assim, tento evitar os antidepressivos. Prefiro lembrar das razões pelas quais eles, abre parênteses, os pecados, as falhas, os erros, os crimes, etc. Fecha parênteses, acontece. Já sofri muitos traumas, acidentes, estupros, atentados, por isso faço questão de ver o sol nascer todas as manhãs. Sei que ainda estou preso no labirinto do Minotauro. A digestão das serpentes costuma ser lenta durante o sono. Todas as vezes que não pude livrar-me dos seus encantos, fui digerido, depois vomitado. Tive meus ossos quebrados. Me vi transportado, feito espécime de um zoológico sádico, enjaulado. Costumavam ser mais intensos os traumas da infância, confesso, e agora, volta e meia, sou lembrado, é verdade. Ninguém pode se esconder de seu passado. Muitos temas frequentes, muitos mais, são os relatos. Na morte, o medo é um anjinho que tem na seta o seu alvo. Quem com pesadelos fere, por ele será ameaçado. Tristeza, culpa, vergonha, sentimentos comuns a todos nós. Tristeza, culpa, vergonha, sentimentos comuns a todos nós. O problema, contudo, não se resume à constância dos sonhos maus ou pesadelos esporádicos. Tem mais que ver com o fato de um homem ter se tornado incapaz de sonhar ou estabelecer um elo com a infância. Lembra? Ludicidade. Desta feita, costumo olhar no espelho das águas sempre que passo por este vale. Nele sempre encontro a resposta por que ansiava os meus dias na infância. Sim, esse sou eu. Será que vale o porta-retrato? Onde você está? Deus, Pai, por que me abandonaste?
estou cercado por todos os lados, mas nunca temi por minha vida como agora. Um pedaço de papel, uma corda inseparável. Quantos deles não foram assinados pelas minhas costas? E o que me foi tomado, perdi ou foi entregue por minhas mãos? Pelo leste os rumores se alastram, em poucos segundos tomados fomos, os céus ao inferno se juntaram. Este é o símbolo da vossa felicidade, Deus, como somos ingratos. Tem um pedaço de pão, um copo de leite, nunca fomos tão felizes quanto agora. O que resta além disso? Não sei ao certo o que começamos, sinto muito, tarde demais para voltar a casa. Deus foi desafiado. Seu templo foi saqueado, suas escrituras deturpadas encontrei rolando escada abaixo. Seu templo foi saqueado, suas escrituras deturpadas encontrei rolando escada abaixo. Novamente, Deus, como somos ingratos. Tem um pedaço de pão, um copo de leite, nunca fomos tão felizes quanto agora. O que resta disso? Não sei ao certo o que começamos. Sinto muito. Tarde demais para voltar atrás. Deus foi desafiado. Seu templo foi saqueado, suas escrituras deturpadas, encontrei rolando escada abaixo. Outro banho de sangue se anuncia, agora posso ver. Outro banho de sangue se anuncia, e agora posso ver. As estátuas de bronze também sangram. O mar, que pode o mar, se não matou. Os anjos de há muito haviam aprisionados. Foi de Deus sua libertação, o primeiro pedido de perdão. Os anjos de muito haviam aprisionados. Foi de Deus sua libertação, o primeiro pedido de perdão. A humanidade. Certa noite fomos dormir um pouco mais cedo que o de costume. O sol mal havia despontado. Uma das crianças perguntou ao seu pai, entre parênteses, por quê? O porquê dessa, fecha parênteses, da sala estar vazia, se haviam tantos convidados. Deveras, o salão parecia impecável. Os demais cômodos e quartos igualmente polidos, igualmente tratados, haviam trocado toda a roupa de cama, da madeira reluzia o brilho e a fragrância dos quadros exalava o perfume da virgindade das moças. O lustre cobria todo o espaço feito um piano de cauda. Sua luminescência lentamente crescia e podia ser intensificada. De fato, alcançava as bordas externas de dentro para fora. E a pobre criança não entendia por que dormíamos debaixo das camas. Pela primeira vez, a casa estava vazia. Apesar de todos os presentes, a casa permanecia vazia. Apesar de todos os presentes, as pessoas, a casa permanecia vazia. O silêncio gritava. Não podia estar vazia. Que silêncio é este que fala? Então eles voltaram. Aqueles mesmos demônios voltaram e trouxeram consigo mais legiões. Suponha-se isso ou aquilo, no mais tardar das duas uma. Tudo ou nada. De fora para dentro são feitas as impressões erradas. Porque a opinião precisa da experiência. Nada nem ninguém, exceto o próprio indivíduo contra quem ela se opõe, pode vivenciá-la, senti-la, moldá-la, de acordo com o seu entendimento acerca das coisas tais como elas são, tais como elas deveriam ser. Passamos a maior parte de nossas vidas negociando coisas inegociáveis. Amigos com imprudência na maioria das coisas que não nos dizem respeito ou que se opõem quanto obstáculos ao prazer imediato almejado, possível e desejável em questão. Amigos não, agimos, novamente.
Agimos com imprudência na maioria das coisas que não nos dizem respeito, ou que se opõem quanto obstáculos ao prazer imediato almejado, possível e desejável em questão. Negligenciamos certas leis por costumes ou falha de caráter. Somos condescendentes e perdoamos as falhas uns dos outros, por quaisquer, digamos, vantagens. Se peritos ou não, o fato toma de sobressalto. Como convencer alguém que não se deixa persuadir pela simples ambição, desejo ou vontade? Que tipo de obstinação se faz necessária para retirar os homens da simples condição de que pertence à greia ou rebanho, mas não consegue viver em sociedade? Novamente, que tipo de obstinação se faz necessária para retirar os homens da simples condição de quem pertence à greia ou rebanho, mas não consegue viver em sociedade? Só temos uma chance de surpreender o mundo. E aqui eu vou encerrar para ver com quantos minutos está o vídeo, senão vai ficar muito pesado. Muito curto o vídeo. Um vídeo muito curto. Como é que ele vai entrar nessa telinha? Só temos uma chance de surpreender o mundo. Se falharmos, não apenas seremos derrotados, como totalmente subjugados. Deste tipo de misericórdia, eis o que digo: não provemos do último trago. Ah, tá bom, ainda dá tempo. 36 minutos e 57, 36, 58, 59, 37. Ainda tem um pouco de luz. Então vamos continuar. Não provemos do último trago. Onda após onda, o mar aberto toma cada vez mais do que podemos suportar. Onda após onda, o mar aberto toma cada vez mais do costado. E não podemos suportar. Já cruzamos o rio. Nem as águas, nem os homens são os mesmos. Já cruzamos o rio. Nem as águas, nem os homens são os mesmos. Dispensamos o abrigo dos refugiados. Agora falta pouco. Dias e noites, os dias me escapam, e recoberto do manto sagrado, o universo de estrelas despedaça. Crescemos mesmo aos pedaços. Não seremos de modo algum ignorados. Ordens são ordens. Queimai vossos livros, queimai os vossos ídolos de barro. Só restaram de plástico os bebês por encomenda feitos para novelas e comerciais de TV. O seu choro não deixai roubar a vossa sanidade. Mesmo os tolos e os loucos e bárbaros respeitam os velhos, porque mais sábios. Quando foi a última vez que dormi? Ah, sim. Quando foi a última vez que dormi? Se ainda acorda no meio da madrugada, sem saber o que está acontecendo. Isso é como se alguém estivesse perguntando para ele, sabe? Quando foi a última vez que dormi? Se ainda acorda no meio da madrugada, sem saber o que estava acontecendo? Não, mas sou o homem por trás das decisões do Senado. Eu sei exatamente onde o sol nasce e ao entardecer, pelos gregos, o astrolábio. Estamos todos no mesmo barco. Quantos mais serão necessários para destornar aos deuses da injustiça e impiedade? Fomos abandonados ou abandonamos o lar amado? Quão autoritária pode ser a liberdade do magistrado no que toca à sua discricionalidade? Se bem me recordo, milhares de franceses foram deportados para integrar os campos de trabalho forçado na Alemanha racista. Pergunto-vos: que vitória triunfante carrega o portador da luz, se o que nela se revela esconde a verdade? Abre aspas.
O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Fecha aspas. Bíblia Sagrada, Evangelho de João 14:17. E falaremos de Stalin mais tarde. Por ora, conheçamos um pouco mais da nossa própria história de vida. Digo, da vida nacional brasileira. Brasil, lutas internas, a Guerra dos Emboabas, Minas Gerais, 1708. Abre aspas. 17. A guerra entre paulistas e emboabas teve como fator econômico que norteou a ambição dos descobridores do Brasil. Em sua busca, lançaram-se portugueses e espanhóis. Encontrado em 1559 e 1598, não longe do mar, o ouro fixou os portugueses inicialmente no litoral. No século seguinte, à procura do metal, expedições lançaram-se sertão adentro, desbravando e conhecendo o interior, apresando índios que, transformados em escravos, eram vendidos para os engenhos de açúcar. Após anos de dedicação a este tipo de comércio, construindo povoações interioranas, encontraram os sertanistas de São Paulo entre 1681 e 1695 o ambicionado ouro. A área da descoberta ficou conhecida como região das minas. Nela se fixaram os mineradores, erigindo povoações e colonizando. Alguns outros se dedicaram à criação de gado, outros à agricultura. A maioria tornou-se mineradora. A região prosperava da mesma forma que os seus descobridores, e também prosperou a terra de origem, São Paulo de Piratininga. Os descendentes consideravam-se donos daquela região descoberta pelos ancestrais. Orgulhavam-se disto. A notícia de prosperidade dos paulistas espalhou-se dentro e fora do Brasil. Forasteiros ambiciosos, lusitanos, pernambucanos e baianos passaram a fixar-se no local. O governo iniciou a taxação sobre o ouro retirado das minas, a cobrança do quinto, 20%. Os mineradores descobriram novas minas e ocupavam lavras abandonadas por paulistas que haviam retornado a São Paulo, ou se dedicaram ao comércio ou ainda ao monopólio da criação de gado, explorando preços exorbitantes. A vinda desses elementos trouxe aumento demográfico e surto de prosperidade. Tornou-se, no entanto, ambiente de luxúria e vício, onde campeavam o roubo, o furto e o homicídio. Era uma terra sem lei. Os mais poderosos, possuidores de índios e escravos, julgavam-se no direito de impor a justiça, excedendo-a sobre os menos favorecidos. Por vezes, até a pena de morte aplicava-se àqueles que infringissem as regras estabelecidas pelo consenso geral. A tudo isso assistiam os paulistas que, julgando-se proprietários da terra, não toleravam a competição dos intrusos, a quem chamavam emboabas. O indígena emboabas, tipo de ave com penas nos pés. Por usarem eles, particularmente portugueses, calças compridas com polainas. Então veja, por vezes até a pena de morte aplicava-se àqueles que infringissem as regras estabelecidas pelo consenso geral. A tudo isso assistiam os paulistas que, julgando-se proprietários da terra, não toleravam a competição dos intrusos, a quem chamavam emboabas. Por usarem eles, particularmente portugueses, calças compridas com polainas. Os invasores cada vez mais prosperavam, seja por chegarem a um local com maiores recursos do que os paulistas, pois possuíam crédito dos conterrâneos radicados na orla marítima, seja por receberem favores do governo, tal como doação de terras. Tudo isso fazia aumentar o ódio dos paulistas contra aqueles que consideravam usurpadores, fecha aspas. Página 48 e 49. Do livro Lutas Internas. Brasil, Lutas Internas. É impressionante como em pleno século XXI ainda se verificam muitos casos de barbárie de cunho religioso, político e colonialista. Talvez tenha sido esta a maior contribuição do mundo globalizado, que seja o acesso a informações em tempo real
e a globalização das informações e centros de inteligência integrados. O advento de tecnologias como a internet, satélites geoespaciais e sistemas de vigilância em tempo real possibilitou uma visão, se não mais completa da realidade, pelo menos muito mais dinâmica e prudencial, do ponto de vista da análise. Nenhum país do mundo hoje pode afirmar que desconhece o que acontece no interior de suas cidades, independentemente do quão longínquas sejam as porções de terra habitadas. Só é possível lidar com situações delicadas quando temos noção exata da magnitude e extensão dos problemas. Até mais. Até mais, meus caros amiguinhos. Pô, os passarinhos já não moram mais tanto aqui. Eles moravam na árvore de banana, na bananeira. Eles gostavam da bananeira. Eles pululavam de alegria em suas folhinhas. Mas aí arrancou-se a bananeira. Fez-se uma construção, o avanço da civilização. E já não moram mais aqui. E agora as luzes ficam acesas quase que 24 horas do dia. E eles já não conseguem mais dormir em paz. Isso não parece justo. E eu vou fazer uma passeata em prol dos passarinhos que habitavam na minha casa. E peço aos amigos que me ajudem em prol dos passarinhos.